Fala pessoal, tudo bom? Eu estou trazendo esse vídeo aqui para demonstrar um exemplo de uma página de login utilizando o Fast API, automatizando com o Terraform e o GitHub Action na AWS, que eu tive um problema com a Azure, então vou fazer esse exemplo aqui com vocês utilizando a AWS. Eu vou mostrar primeiro a estrutura aqui do projeto e depois os arquivos de configurações necessários. Então vamos lá. Aqui no meu arquivo, aqui na minha esquerda, eu tenho o app e o Terraform, beleza? Então no meu app aqui, eu tenho o meu Dockerfile. Esse meu Dockerfile, ele tem os arquivos necessários para que o meu projeto execute lá na plataforma da AWS, beleza? Então aqui na primeira linha, ó, eu peço que ele utilize o Python 3.12 Slim e vá na pasta app, que é essa barra que eu estou aqui navegando agora. E ele dê um copy no requirements.txt, instale o no cache, e não instale cache, legal? E instale o requirement.txt. E depois dê um run, atualizando a infraestrutura que ele vai utilizar do Docker, utilizando um app.get, update e depois update get install yggcc. Depois dê um copy, né, para sair, e aqui ele utiliza esses comandos, uvicorn main app, no host público, tudo bem? Na porta 80. O próximo arquivo é o meu main.py. O meu main.py é uma página HTML simples, bem simples mesmo, tá até aqui de forma pública para você, né? A página, o login, o usuário e senha no endpoint na raiz. Então ele está fazendo uma renderização aqui de uma página HTML com dois formulários, usuário, senha e um botãozinho entrar. E ele vai dar o response ao usuário. Se o login tiver ocorrido com sucesso, ele vai dar OK, login realizado com sucesso. Caso contrário, ele fala que o usuário e senha está incorreto e pede para o camarada tentar novamente, beleza? E aqui tem o meu requirements com as bibliotecas necessárias para um ambiente funcionar. Vamos lá. Agora aqui no Terraform, ó, observa que eu tenho diversas variáveis, né, diversos arquivos necessários para que minha página funcione. Aí vamos lá para os essenciais, tudo bem? Aqui, ó, ele fala que o meu provedor é o AWS. Para quem já fez ou já observou e estava pesquisando para construir a sua aplicação para aula, observava que tinha Azure. Então, o meu caso aqui, eu estou utilizando a AWS, porque como falei anteriormente, tive um probleminha com a Azure, então eu estou utilizando o AWS. Então ele pega aqui, ó, o meu provedor vai ser a AWS. Ele fala, olha, cria esse grupo de segurança para mim, tudo bem? Então eu estou dando um nome para ele aqui, web_sg fast API, e ele permite acesso via HTTP e SSH, que ele vai garantir que o meu ambiente, né, que o meu action do GitHub faça acesso a essas variáveis. E ele fala, olha, escuta na porta 80, no TCP para todo mundo, na 22 e na 000, que é pública, tudo bem? Na 000. E aí vamos lá, ó. Ele está pegando o meu AMI, né, da minha instância. O que é o meu AMI? É a minha imagem que eu estou utilizando. Nesse meu caso, eu estou utilizando uma imagem do Ubuntu, né? Eu vou mostrar a vocês como eu obtenho esse AMI, o tipo da instância, que eu vou mostrar a vocês já, e o meu keyname, né, a minha chave de segurança para acessar. Observa que tanto na AWS quanto na Azure, a gente obtém essa keyname aqui para acessar, que é aquela .pen, vocês estão lembrados, né? SSH-i, o nome da chave, o nome da sua instância, @, o endereço público dela. E aqui é o meu grupo de segurança, aquele que eu defini lá em cima anteriormente. E aí, quando eu acessar essa instância, é para eu dar um update, para eu instalar o Docker, para eu dar um start no Docker e para eu ver se ele está tudo ok e rodando na porta 80, que eu estou utilizando o Docker, tudo bem? E aí ele fala que o nome da minha aplicação é essa aqui, ó, Fast Login App. No output aqui, ó, ele está pegando a minha chave pública da minha instância que ele acabou de criar anteriormente, tudo bem? Ele criou a minha... Nós vamos ver esse fluxo, legal? Estou explicando aqui, mas nós vamos ver o fluxo da criação da EC2. Então ele está pegando o IP público da minha EC2 e está guardando. Já em variáveis aqui, ó, ele pega a minha região, a West 1, ele pega o tipo da minha instância, aquele que eu tinha mencionado no arquivo main, então é do tipo T2 e a minha AMI é essa daqui. Já eu informo onde é que eu capturo essa minha AMI, é um Ubuntu, tudo bem?
E o nome da minha chave, na minha keyname, é essa aqui, ó, FastAPI_key. E o Docker que eu estou utilizando é esse, que é o meu login aqui, ó. Eu vou mostrar onde eu obtenho esse meu login, onde eu faço o cadastro. E é onde eu fiz o envio dessa minha imagem do Docker para o Docker Hub, lá na plataforma do Docker, beleza? Tudo bem, e aqui o meu git ignore é só para ignorar os arquivos e os demais não tem tanta importância. No entanto, eu vou aqui no meu arquivo deploy, que é ele que vai acontecer toda a mágica da gente enviar para o GitHub e ele fazer essa conversa entre o meu GitHub e a plataforma de nuvem que eu vou utilizar. Então vamos lá. Aqui eu estou utilizando uma máquina do Ubuntu e esses pontos principais aqui, ó, Terraform init, obter o endereço público, aguardar um momento para que ele faça esse envio, parar e limpar a instância Docker se ela já existir, copiar o código via SCP e executar a aplicação via SSH. Então vamos lá. Primeiro, ele vai inicializar o Terraform. Eu não estou fazendo nada local, eu estou fazendo tudo na plataforma de nuvem, beleza? Então por isso ó, que ele traz aqui, ó, Terraform init, Terraform apply, auto approve e tem esse camarada aqui, ó, AWS access key e ele passa uma variável e AWS secret key e ele passa o outro camarada aqui para fazer acesso a essa chave secreta. Ele obtém o endereço público da minha máquina, beleza? Com aquele arquivo que eu tinha mencionado anteriormente aqui na variável, lembram? Pronto. Então vamos lá. Então ele obteve aqui o endereço da minha instância, né, do meu IP público. Ele vai aguardar em 60 segundos porque ocorre às vezes um problema na geração de acesso via SSH. Então eu coloquei esse sleep aqui de 60 segundos para ele dormir, esperar um pouquinho e depois desses 60 segundos ele tenta se conectar aqui com o Docker, beleza? Então ele vai parar, né, e limpar o Docker se já existir na minha AWS, beleza? Então ele vai pegar o EC2, o meu IP EC2 e a minha AWS SSH Private Key. E ele vai dar um Docker Stop Login Container, Docker RM Login Container e RMI caso ele remova, né, se já existir esse Docker por lá. Se não, ele vai criar. Ele não vai dar nem o RM nem o RMI na imagem. Feito isso, ele vai copiar via SCP, que é um protocolo de segurança de envio de arquivo, beleza? Então vamos lá. Então ele vai se conectar com o meu IP do EC2, com a minha chave, e vai fazer esse comando, né? app enviando para o home do Ubuntu, da minha máquina virtual. E por fim, ele vai executar a aplicação via o Docker. Então ele vai lá, ó, vai dar um CD no home Ubuntu app, que eu tinha jogado aqui anteriormente via SSP. Então dentro do arquivo Docker, dentro do arquivo app, ele vai dar um sudo docker build, né? Então login.app, que é o nome do meu arquivo, nome da minha instância. Então ele vai executar e depois dar um run na porta 80 e restartar todas as aplicações e me fornecer a aplicação na AWS, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou aqui na minha plataforma da AWS e primeiro vamos discutir como nós obtemos as credenciais para fazer esse tipo de login. Então eu estou utilizando o EC2. Então eu venho aqui, ó, EC2. Se você não for utilizar a AWS para executar esse exemplo e não tiver aqui na sua página inicial, no favoritado, basta você vir aqui em Search e digitar EC2. Então ele vai aparecer aqui, Elastic Computer Cloud. Vamos lá. Primeiro, eu vou obter aquela chave de acesso, né? Aquela key. Lembra que eu mencionei aqui, ó? Aqui, ó, FastAPI Key. Boa. Então eu vou aqui em Key Pair, clique em Key Pair, criar uma nova Key Pair. Eu dou um nome para ela, por exemplo, FastAPI AWS. FastAPI AWS. Então deixo rsa.pen e clico aqui, ó, criar nova Key Pair. Então, ele vai criar, fazer o download aqui para mim, ó. Tudo bem? Fez o download para mim dela. E tá aqui as chaves que eu utilizo. Então eu vou voltar aqui. Legal. Capturei a minha chave aqui, ó. Agora eu vou olhar onde eu obtenho essa AMI. Lembra que eu tinha mencionado dela? Boa. Então aqui, ó, eu dou um launch instance no botão amarelinho, ó.
e vou escolher o Ubuntu, por exemplo. Observa, aqui abaixo, ó, dá um zoom aqui, opa, aqui ó, AMI ID, então ele está aqui ó, AMI e o ID dela é esse, então eu copio aqui ó, observa que se eu mudar para outra instância aqui ó, por exemplo, Amazon Linux, ela vai modificar. Ela vai modificar, tá vendo? 00 é 6 no final, o Ubuntu, ele vai mudar, tudo bem? Então, dependendo da imagem que você esteja utilizando para levantar a sua instância, ela vai ter essa alteração. Então, eu vou copiar do Ubuntu aqui, ó, copio, venho aqui, colo, mas observa que ela é a mesma, tá vendo? Então, eu vou dar um Ctrl Z. Beleza. Então eu obtive a minha chave de acesso, né, a minha key.pen, obtive aqui a minha AMI da imagem que eu quero utilizar, eu não criei nada, tudo bem? Não é para clicar em Launch Instance, nada do tipo, vai ser criado automaticamente. Então até então eu vou voltar aqui, ó, não criei nada, tudo bem? Então tá aqui. Tem outras instâncias aqui funcionando, mas é de outra situação. Beleza, não tem nada criado aqui, ó, nada está startado aqui. Beleza? Então vamos lá. Mas lembrem que aqui, ó, eu falei, ó, AWS SH Private Key, tá vendo? Tá aqui, ó, Secret Key. Aí vocês podem me perguntar, certo, Rony, onde é que eu obtenho isso daqui e como é que eu vou configurar? Então vamos lá. Digita aqui, ó, AIAM. Ó, AIAM. Dentro de AIAM, você pode criar um usuário, se você não tiver. Então você cria um usuário, você vai dar acesso aí, Joãozinho. Dá um next. Copia as permissões, eu vou copiar do meu local, que eu tenho permissão de administrador, se não eu posso colocar permissão de administrador. Dou um next e aí eu vou criar um usuário. Ele está criando, então tá aqui, Joãozinho. Pronto, Joãozinho foi criado. Eu venho aqui ó, em credenciais de segurança. E dentro de credenciais de segurança, tem aqui ó, chaves de acesso, não tem nenhuma. Então eu posso criar aqui ó, Create Access Key. Eu vou escolher através de CLI, Command Line Interface. Vou marcar que eu confirme, eu entendo, e dou um Next. Eu vou colocar AWS Acesso. Pronto. Ele me gerou aqui ó, Access Key e Secret Key. Então eu vou copiar aqui ó, minha Access Key. Eu venho aqui no GitHub. Observa, sair da AWS, porque eu preciso ir no GitHub, porque é através dele que nós vamos fazer esse tipo de configuração. Nós vamos utilizar o GitHub para ele fazer o envio diretamente para a AWS. Não vamos fazer localmente. Vamos efetuar os commits, vamos efetuar o push, e aí ele vai se comunicar com a AWS e fazer o provisionamento da nossa aplicação. Então, eu já criei toda a aplicação. Aquela aplicação que eu mostrei para vocês aqui, ó, ela já está no meu GitHub, tudo bem? Eu criei um repositório, vocês lembram, né? Dá o git init, dá o git add, e aí você vai adicionando os arquivos por arquivos, e depois, quando você finalizar, você vai ter sua interface aqui com todos os arquivos. Lembrando, deixa para enviar esse arquivo aqui, ó, do deploy por último, que ele vai ficar fazendo aquela ação, senão vai ficar cheio de vermelhão aqui no seu action. Beleza? Mas tem problema não. Mas vamos lá. Eu copiei a minha chave aqui, ó, Access Key. Eu venho em segurança, em sites, em segurança. Abaixo aqui, ó, Secrets and Variable. Eu vou clicar, ele vai expandir, eu vou em Action, clico em Action. Aqui em Action eu tenho minha Secret. Observa que eu já tenho 3 Secrets aqui, porque eu já tenho configurado, tudo bem? Eu fiz um teste aqui para ver se estava tudo ok. E aí eu criei a minha AWS Access Key ID, que é o mesmo nome que eu tenho dentro da minha plataforma aqui, ó. Se eu der um Ctrl C e colar, ele vai me mostrar aqui, ó. Access Key, tudo bem? A outra é a minha Secret Key. Tá aqui, a minha Secret Key.
E por último, a minha SSH, que é para eu acessar o ambiente do meu EC2. Então tá aqui, SSH. Tudo bem? Então as minhas 3 chaves que eu defini lá aqui no GitHub, ele está, quer dizer, que eu defini aqui no meu action, né? Que eu defini aqui no meu action, tá vendo? No meu deploy.yaml, ele está no meu GitHub. Onde? Secret and Variables, Action, e aqui, ó, Secrets. E aqui de Secret eu dei um New Repository, defini o nome dela, AWS SH Private Key, e coloquei o conteúdo. Então vamos lá. Aqui, ó, Access Key, copiei, SSH. Private Key. AWS Access ID. Pronto. Minha chave de acesso tá aqui, ó. Access Key. Coloquei. Eu vou colocar o número 2 aqui para diferenciar da outra. Adicionei. Tá aqui, ó. Número 2. A outra é a minha Secret Key. Eu vou copiar. New Repository Secret. A outra é a minha Secret. Tem que ser o mesmo nome, tudo bem? Que é o que ele vai observar aqui dentro da plataforma do GitHub, se faz relação com a sua plataforma de nuvem. Então, por exemplo, a AWS. Então, ele vai observar o nome e o valor que está inserido, se dá match com essa plataforma de nuvem. Se sim, se comunicou, ele faz o restante. Legal. AWS Secret Key, vou dar um add secret. Opa, o nome tem que ser diferente. 2, que já tem um nome igual, beleza? Só tô demonstrando para vocês. Então tá aqui. AWS Secret Key 2 e AWS Access Key 2. E aonde eu obtenho essa SSH Private Key? Lembra que eu fiz o download aqui, ó, da minha Fast API AWS Pen? Pronto. Eu vou abrir ela, vou clicar aqui botão direito, Open. Eu vou pedir para abrir no meu Visual Studio. Pronto. Ela me abriu aqui o conteúdo. Então eu vou copiar esse conteúdo, Ctrl C. Ctrl V. Vou fechar aqui. SSH. Pronto. AWS SSH Private Key. Private Key 2. E vou adicionar a Secret. Boa. Então eu tenho a minha AWS Access Key, a minha AWS Secret Access Key e a minha AWS SSH Private Key. Tudo bem? As 3 chaves. Onde eu obtive 2 na AWS, que foi a do meu usuário aqui, para eu poder acessar a plataforma. Tudo bem? E a outra eu obtive através do próprio EC2 da minha Access. Esqueci agora o nome. Deixa eu me recordar. Vamos lá. Da minha Kpair. Boa? Da minha Kpair. Tá aqui. Ó, Fast API AWS. Então, a minha Kpair. Então, obtive as minhas 3 chaves. Já configurei aqui dentro do GitHub. Agora, o que é que eu vou fazer? Agora, ó, vamos prestar a seguinte atenção aqui, ó. No README, ó. Vou achar aqui. No README, ó, eu falei, olha, na sua máquina você precisa ter o Docker, o Terraform e o AWS CLI, mas não é necessário porque o que é que acontece? Quando você enviar para o GitHub, ele vai fazer toda essa comunicação, a não ser que você queira enviar manualmente da sua máquina para a plataforma de nuvem. Mas aí, devido ao tempo, eu estou fazendo diretamente através do GitHub, tudo bem? Essa questão do envio para a plataforma de nuvem e o YAML lá do Action que se vira para fazer esse envio para a própria AWS. Mas vamos lá. Eu preciso criar a imagem do Docker. Então eu vou dar um CD dentro do app. Eu já estou dentro do app aqui, ó, meu Docfile.
E eu vou fazer, ó, doc build, passando meu usuário aqui, ó, seu usuário.docker. Então, eu preciso ter o Docker instalado. Eu tô com meu Docker aqui, ó. Cadê meu Docker? Tá aqui, ó. Eu tô com meu Docker. Tudo bem? Eu tô com meu Docker instalado aqui. Legal? Então, vamos lá, ó. Então, para isso, ó, eu vou dar um docker build -t, e aí eu vou passar meu usuário barra login app lá, teste pontinho, porque ele vai criar a imagem do meu docker, ele vai criar a imagem do meu docker aqui localmente, tudo bem? E para que eu faça o envio dele para a plataforma do Docker na nuvem, que é essa plataforma aqui, ó. docker.com. Eu vou fazer o login, beleza. Docker.com, eu venho aqui, fazer login, ele vai redirecionar para dentro do meu app do Docker, beleza? Se eu vim aqui no meu usuário, e eu vim aqui, ó, Docker Hub, ele já me mostra que eu tenho um Docker aqui. Como foi que eu enviei esse Docker aqui? Eu não vou enviar novamente para não ter problema, beleza? Então vamos lá. Eu fiz o meu build, aí eu passei, ó, seu usuário é o seu usuário. Onde foi que eu obtive meu usuário? Aqui, ó, ele mostra para você, ó, o meu é o R e tá aqui, ó, Ronielson Maciel. Então vai ter o seu aí. Por exemplo, Leonardo Silva, tudo bem? Você copia e passa aqui, ó, o nome do seu usuário. Leonardo Silva, tudo bem? Tá aqui, ó, Leonardo Silva. Agora o que é que eu vou fazer? Depois de fazer, depois de buildar, de criar a imagem do meu Docker, eu vou fazer o Docker Login. Docker Login. Então, feito o Docker Login, ele vai mostrar, olha, você fez o login, pronto, ele mostrou, login com sucesso, beleza? E agora eu vou fazer o Docker Push, da mesma forma que nós fazemos parecido, né? O push, né? O push para o GitHub. Então eu vou passar Leonardo Silva barra login app teste. Não tem um pontinho no final, beleza? Então agora quando eu fizer isso, ele vai fazer o push da minha imagem lá para o Docker. Então ele vai ficar disponível aqui para você, ó. Ele vai ficar disponível para você, tudo bem? Então como você faz para verificar? Quando acessar a plataforma do Docker, então você clica aqui no seu nome, tá aqui, ó. Desculpa, nome não. Clica nos 3 pontinhos aqui, ó, na verticais e na horizontal, e aqui, ó, Docker Hub. Então, ele vai mostrar para você o que de imagem você já tem aqui. Então ele me mostra aqui, ó, login.app. Legal? Então, ele me mostra aqui o que é que eu tenho. Tudo bem? Boa. Feito isso, conferiu que está aqui dentro da sua imagem do Docker, por que você vai precisar? Porque é a imagem da sua aplicação que você vai enviar para a AWS, beleza? Você vai dockerizar a aplicação dentro da AWS. Beleza. Feito isso, né, enviando o Docker, eu falei como você cria a sua chave privada, tudo bem? A sua key pair. As variáveis também eu expliquei, do AMI, da sua chave, tudo bem? A sua secret key também dentro da AWS. E agora o que é que você faz? Vamos lá. Eu vou fazer uma mudança aqui, quer dizer, na verdade eu já fiz. Ela está em stage aqui dentro da própria AWS. Desculpa, do próprio VS Code. Só falta eu enviar para o meu. Deixa eu ver aqui. Pronto. Observa que eu não tenho nenhuma imagem, nenhuma instância em execução. Eu vou apagar aquelas imagens que eu fiz, as chaves secretas que eu tinha criado. Vou clicar aqui, deletar. A 2, cadê a outra 2? Está aqui. E a outra. Para não ter problemas, tudo bem? Acredito que não teria problema, mas
por via das dúvidas, né? Para não tá quebrando a aplicação. Então vamos lá. Então beleza, eu só tenho uma action funcionando aqui, ela passou. Eu vou enviar outra alteração para ela rodar. Pronto, eu fiz a inclusão aqui do README para vocês terem uma base, teriam uma base de auxílio. Então eu vou vir aqui em Action e não tem nenhuma action rodando. No entanto, eu vou subir agora. Vou dar um sync, vou dar um refresh aqui na página. Pronto, está carregando. E alterei o nome do grupo de segurança só para ela rodar. E aí a gente vê se ela cria a aplicação aqui para a gente, beleza? Se não criar, é o que acontece, né? Quem faz ao vivo ocorre esse tipo de situação. Mas vamos lá. Então ele foi, ó, deu o build aqui, acessou, tá aqui utilizando o Terraform agora, ó, Terraform init apply. Ele está criando a minha instância, grupo de segurança, colocando as permissões, ó, porta 80, porta 22 do SSH, criou o grupo de segurança, quer dizer, está criando, né, o grupo de segurança, está criando a instância, tudo bonitinho. Na verdade já criou, né? Já criou. Ele agora sim, está aguardando os 60 segundos que eu mencionei a vocês. Então ele vai aguardar aqui 60 segundos por conta da conexão via SSH. Via SSH, tudo bem? Que às vezes quando é criado, vamos ver se ele criou. Pronto, ele criou. Quando é criado de imediato, que nós vamos se conectar aqui, ó, ele não dá a opção do SSH de imediato. Então, por isso que eu decidi aguardar esses 60 segundos aí para garantir e não ter problema. Então, tá aqui instance. Tá aqui, a instância tá em run. Tá aguardando os 60 segundos e já vai terminar. 54, 56, 59, 60. Pronto, passou. Ele está subindo o Docker aqui, pronto. Se conectou com aquela imagem lá, lembra? Com essa daqui. E agora ele vai fazer o envio dela para a AWS. Boa, fez. Executando a aplicação via Docker, via SSH. Vou aguardar ver se ele passa. Tá aqui, executando via Docker. Ele tá fazendo o pull, beleza, pessoal? Essa demora aqui ele deu alguma questão de permissão aqui, root, mas eu acredito que possa ser que suba. Vamos ver se ele vai subir. Pronto, subiu. Beleza? Vamos conferir se subiu mesmo. O F5 aqui. Eu vou clicar na minha instância e pedir para abrir o IPv4. Certo. Tá carregando ainda. Pronto. Tem um detalhe aqui, tudo bem? Se ficar rodando assim é porque não foi configurado HTTPS. Então apaga o S aqui, ó, para ficar HTTP e teclo Enter. Pronto. Então vou colocar um login aqui, admin, acho que é 1, 2, 3. Não, errei. Como é que eu erro minha própria senha, né? Admin 2, 3, 4. Pronto, é 1, 2, 3, 4. Beleza. Então tá aí. Tá funcionando. Tá na nuvem, né? Tá na AWS. Para mostrar a vocês, eu vou fazer uma alteração aqui. Eu vou colocar... Deixa eu pensar aqui. Login, né? Eu vou... Style... Eu vou colocar um estilo aqui. Style... Vou colocar uma cor aqui. Vermelha no nome login. Tudo bem? Então, vou colocar um red aqui. Vou colocar um red. Tá H1 já, né? Pronto. Deixar um red aí. Então, feita a modificação, eu vou subir.
como vocês sabem, que eu gosto dos emojis, né? No Git, então tá aí. Voltar para minha action. Tá aqui. Style, change, login, header color. Dando Terraform apply. Opa. Quebrou. Ah, já sei. Por causa do meu grupo de segurança que ele tentou subir novamente. Beleza. Porque ele está criando outra imagem com a mesma alteração. Mas tranquilo. Vou fazer o seguinte aqui. Vou ver aqui em dashboard. Meu grupo de segurança. Ele está reclamando desse camarada aqui. Eu vou remover ele. Deletar meu grupo de segurança. Na verdade, é mais fácil fazer assim, ó. Eu venho aqui no main. Variable. Cadê meu grupo de segurança? Está aqui. Vou colocar segue de segurança. Pronto, fazer o envio. Fazer o post dele. Que ele viu que já existia esse grupo de segurança. Beleza? Então, ele já observou que esse grupo de segurança existe e falou, peraí, tem um grupo de segurança já aqui, o que é que eu vou fazer? Então, ele não consegue reescrever em cima desse grupo de segurança. Tá joia? Mas aí eu fiz a alteração e depois eu resolvo essa situação. É algo pontual. Então, ele não tá nem deixando eu deletar ainda o grupo, mas acredito porque a instância ainda está ativa. Tá em run. Beleza. Feito isso, ele deu problema nesse deploy. Eu vou voltar aqui no meu action. Ele está subindo outro aqui. Pronto, ele passou do Terraform. Está esperando a instância ficar pronta. Nós demos um F5 aqui. Ele mostra que tem outra instância aqui em funcionamento. Então, o ideal qual é, pessoal? O ideal é que vocês façam a aplicação, roda localmente, vê que ela está tudo em ordem, envia para a nuvem, beleza? Porque para esse caso aqui, ele fica levantando um grupo de segurança toda vez que eu faço a aplicação. Mas eu poderia fazer o seguinte, eu poderia colocar um nome, eu poderia colocar uma variável, eu poderia inserir uma variável e aí ele ficaria mudando o grupo de segurança, mas também não é interessante porque toda vez ele vai estar levantando uma nova instância para mim, beleza? Ele vai estar levantando uma nova instância, então depois eu vejo uma melhor forma da gente contornar essa situação, mas o objetivo aqui é subir a aplicação para a nuvem, beleza? Então eu vou abrir aqui o meu PV4 para ver se ele já tem algum retorno. Tá próximo aqui. Eu acho que eu não esqueci nada não. Pronto, deu check aqui, tá verdinho. Então, vou alterar aqui, lembram? Do HTTPS, tirar o S, fazer o login. Pronto, tá aqui, tá vermelho. Vou colocar um admin, 2, 3, 4. Pronto, login realizado com sucesso. Beleza? Então eu vou sair. E o que é que eu posso fazer? Agora, o que é que eu faço, Rony? A aplicação está funcionando? Tá. Se você deseja parar, então você clica aqui, ó. É importante isso, tá ligado? Legal, bem importante. Clica em cima da instância que está funcionando. E aqui, ó, Instance State, Terminate, Delete Instance. Então você vai deletar a sua instância, terminar. Pronto, e ela está em shutdown. Para ver essa questão do seu grupo de segurança, você pode vir aqui, Security Group. Vem aqui, ó, a instância web SG Fast API que eu tinha criado. Então eu venho aqui em Action, deletar grupo e deleto. E ele me criou aquele outro, segue, que eu coloquei o Ezinho. Lembra? Coloquei o E aqui, ó, segue. Então é só questão de conflito entre grupos de segurança. Beleza? Entre conflitos. Eu acredito
que se você remover, né, o grupo de segurança, ele vai ignorar. Mas eu não fiz esse teste, eu não vou tá fazendo agora para o vídeo também não ficar tão gigantesco, mas depois eu faço e comento com vocês em sala de aula. Mas bem, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Ajude vocês aí a fazer o deploy da aplicação de vocês na nuvem. Eu não trouxe da Azure, como eu tinha falado anteriormente, eu tive um bloqueio na minha conta da Azure, mas assim que eu tiver um retorno da plataforma, eu compartilho com vocês e até posso desenrolar em sala de aula ou fazer outro vídeo com a AWS, com a Azure, beleza? Vou colocar aqui só uma descrição para ficar bacana. Então beleza, vou deixar esse repositório público com vocês, tá aí, Ronielson Maciel /login, coloquei login porque, enfim, foi uma aplicação só de exemplo, tudo bem? Então valeu pessoal, tchau, tchau.